bem-vindos ao Instituto Resplandecer da Alma, Egrégora Crística de Cura. Eu sou Zohar, sacerdotisa da Egrégora Crística. É um prazer receber você aqui novamente. Como vocês estão, meus iluminados? Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Por aqui eu tô com uma gripezinha chata. Hoje eu tô meia devagar, mas vamos dar continuidade aos nossos estudos das cartas de Cristo e hoje é um conteúdo muito especial, né? Nós vimos nos últimos vídeos, nos últimos estudos, tudo que Jesus ele veio aprendendo nesses 40 dias em que ele esteve no deserto e como Deus na sua perfeição criou o mundo e tudo que nele existe de uma forma em que tudo tinha uma ordem, né? Deus ele nos deu todo o conforto possível para todos os seres vivos, pensou na criação em todos os detalhes. A nossa vida ela segue um ritmo, né? A nossa vida tem uma ordem, tudo na mais perfeita perfeição, né? Tudo que Deus criou, ele criou de forma pensada, não foi nada aleatório. Então ele pensou nos mínimos detalhes para que nós pudéssemos estar aqui vivenciando a nossa vida, desculpa, da melhor maneira possível. Então, gente, hoje nós vamos dar continuidade, vai ser um pouquinho mais rápido, porque com essa gripe me dá muita tosse e fica difícil até para a gente fazer os estudos, né? Então nós paramos lá na parte em que Jesus, ele tão maravilhado que ele estava, né, que ele entendeu que o poder criativo estava dentro dele, da mesma forma que está dentro de nós, né? Que esse poder criativo é Deus, não é verdade? Vem de Deus e é um dom que Deus nos deu, porque nós somos filhos dele. Lembra que eu expliquei da célula, né? A célula também tem uma memória. E cada célula tem a memória crística, né? Crística não, desculpa. Ela tem a memória divina, ela tem a memória de Deus também, porque quando tudo que ele criou com a sua mente criativa, com o poder da sua mente, né? Com toda aquela vontade, aquele desejo que realmente o que ele estava querendo que fosse criado realmente ali aparecesse, fosse criado da forma que ele imaginou, né? Da forma que a sua mente criativa, a nossa mente é tudo na nossa vida, né? E ela tanto é para o bem como a nossa mente é para o mal. Nós temos que ter o quê? A consciência de ter sempre pensamentos positivos, porque querendo ou não, nós influenciamos através dos nossos pensamentos toda a nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida, né? E a nossa mente, ela comanda tudo. Lembre-se que para que realmente exista uma cura do corpo, primeiro tem que haver a cura da alma. E a alma, ela só é curada quando nós curamos o nosso mental e o nosso emocional, que é a raiz, né? De todos os nossos problemas. E é a solução também de todos os nossos problemas, tá certo? Então, Jesus, ele diz que quando ele entendeu que o poder criativo estava nele, ele entendeu que o poder de Deus estava nele também, né? Olha que coisa linda, e que todas as pessoas têm esse poder. Não estava só dentro dele, como estava em tudo que ele criou. Gente, vocês sabiam que na física quântica é estudado o DNA de Deus, né? O DNA de Deus, ele é visto como como que eu posso dizer? No nosso DNA, todo mundo no nosso DNA, nós temos, eu não sei como que eu explico, não é que nós temos um outro DNA. Existe um código, que ele é o código de Deus, que eles falam que é o DNA de Deus. Tudo que existe tem esse, como se fosse uma mandala, como se fosse um símbolo, né? Esse DNA ele está em tudo que existe, nas plantas, nos animais, nos seres humanos, em tudo que tem vida. Tudo que existe que o homem fez, eu não sei, mas tudo que existe que tem vida tem esse DNA. Que ele parece uma espiral, né?
Esse é o código divino, é o código de Deus, o nosso DNA. Olha só. Então nós como os filhos do Criador, nós temos a marca de Deus em nós, que foi descoberta até no nosso DNA. Que coisa linda, né? Então, Jesus, ele entendeu que o poder criativo estava dentro dele, e a partir dessa compreensão, ele elevou-se às alturas do arrebatamento. E ele ficou num êxtase tão grande que ele mal conseguia suportar, de tanta alegria, de tanta felicidade de ter entendido, né, o sentido da vida, né, e o poder que existia dentro dele, como dentro de cada um de nós. Foi quando ele disse que sentiu seu corpo, como que seu corpo se dissolveria com a expansão do poder dentro dele. Eu irradiava a luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação! Gritei alto, você é a fonte de todo ser, o Criador e, ao mesmo tempo, sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina, da consciência e do poder criativo que você é. Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, misérias e pobreza? Diga-me, ó amoroso Pai, poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Jesus, ele não se conformava, como nós vimos no início dos estudos. Ele ficava muito revoltado em ver as pessoas sofrendo na miséria, na pobreza, e ele gostava de estar junto a essas pessoas, as excluídas, né, da sociedade, as que sofriam por fome, por sede, né, que tinham que, de repente, as prostitutas que precisavam vender o corpo para ter um sustento. Jesus sempre estava entre eles, porque Jesus, ele não se conformava com aquilo. Jesus também, ele era uma pessoa que passou dificuldades, não é? Mas ele trabalhava, como nós vimos isso também. Quando ele sentia necessidade de trabalhar, olha só, ele falou isso, tá? Não é palavra minha, não. Jesus falou aqui nas cartas de Cristo, que quando ele tinha necessidade de trabalhar, trabalhava alguns dias nos vinhedos de uva, né? Para fazer vinho, e depois ele ia gastar com essas pessoas que ele gostava tanto de estar, que eram aqueles excluídos. E ele era muito mal visto por causa disso. Infelizmente, o preconceito já vem desde aquela época, né? Inclusive pela família dele, ele era muito mal visto. Então, ele não se conformava em ver tanta pobreza, tanta miséria entre as pessoas, e pessoas boas, né? Que sofriam tanto. Então, ele pergunta isso para Deus, né? E ele fala: e por que pessoas sofrem de doença, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso Pai, poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então me foi mostrada a realidade da condição terrena, prestem atenção, de todos os seres vivos. Senti intensa excitação, porque enfim eu seria capaz de compreender como um amoroso poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar... Só um minuto. Ai, como é ruim ficar gripado, né? Radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Esses impulsos me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura, quando você estiver melhor preparado para compreender isso. Então, Deus, ele mostrou a Jesus que no momento da criação acabou se fazendo presente
né, na própria criação, dois impulsos da criação, né, que assegura ao ser humano a sua individualidade. O que significa? Que assegura que o ser humano ele tenha o poder de escolher por si só, se ele quer ser bom ou ruim, vamos dizer assim, se ele quer ir para o lado bom, para o lado ruim. Ainda não vai ser dito agora, será mais adiante, mas eu acredito que Jesus esteja falando, né, do livre-arbítrio. Mas vamos esperar até nós chegarmos nessa parte, né, do texto para entendermos. Então, ele mostrou que no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade. Esses impulsos me foram explicados em detalhes, mas este conhecimento é reservado para uma carta futura quando você estiver melhor preparado para compreender isto. Foi-me mostrada esta vívida visão. Primeiro eu vi um bebê, recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto este bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, via pura luz do poder criativo, enfraquecer nele gradualmente e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado dessa visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras: do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que as rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Vocês entenderam? Então, Jesus ele viu que quando um bebê nasce, quando um ser humano nasce, a gente nasce o quê? Bebê. Quando nós nascemos, a luz divina ela está brilhando intensamente em nós, porque nós somos puros, acabamos de nascer nesse mundo, né? Mesmo que nós venhamos com uma vida passada, nós tenhamos tido uma vida passada onde nós fomos pessoas muito ruins, no momento em que nós somos gerados novamente, né, no útero da nossa mãe, toda a nossa vida passada, ela fica, como que eu posso te dizer? No momento que a gente nasce, a gente se esquece de tudo aquilo que a gente vivenciou em vidas passadas, mesmo que a gente tenha sido muito ruim. Eu entendi dessa forma. E quando a gente nasce, a gente só nasce com... A gente não nasce com nenhuma lembrança, porque existe o véu do esquecimento. Então, a partir do momento que existe o véu do esquecimento, a gente está nascendo novamente. Eu estou falando dessa forma para quem acredita em reencarnação. Se você não acredita, raciocina assim. A partir do momento que o bebê nasce, então ele está vindo para esse mundo com a luz divina, né? Somente com a luz divina, tá? Não importa o que ele viveu numa vida passada. A partir do momento que ele nasce, a luz divina está presente na vida dele, porque ele esqueceu tudo que ele fez lá atrás. Então, ele é um ser divino, que está tendo uma nova oportunidade nessa vida para fazer tudo diferente, né? Então, ele tem aquela luz dentro dele. E conforme ele vai crescendo e vai tendo contato com o mundo, com as pessoas e tudo que acontece no mundo, essa luz vai se apagando. Vai se apagando, vai se apagando. Conforme ele vai vivendo mais e mais, essa luz vai se apagando dentro dele. A luz divina acaba em muitas pessoas sumindo. E ele se torna uma pessoa presa e acorrentada nas suas próprias crenças negativas, né? Ele acaba se deixando envolver pelas coisas ruins, né? Pelos pensamentos ruins. Ele acha muito mais interessante caminhar pelo caminho errado do que pelo caminho certo. Então, cada vez ele vai se envolvendo mais com o que não é bom. Dessa forma, a sua luz interior vai se apagando e vai se tornando uma escuridão. Ele se torna uma pessoa presa dentro da sua própria escuridão, das suas crenças, né, negativas. E assim é o que
é o que Jesus fala desde o início dos estudos, né? Deste livro, que a nossa mente, ela é responsável pela nossa vida, ser boa ou ruim. Por quê? Porque vai de acordo, a vida, ela é manifestada para a gente de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com as nossas crenças, né? Então, o que ele fala aqui, assim, porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino, poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com suas crenças. Ele pode, mesmo que ele caminhe pelo caminho errado, o poder da sua mente continua com você. A sua luz, ela se apagou, mas o seu poder não. Você entendeu? A pessoa que caminha por um caminho errado, a sua luz, ela se apaga, mas ela ainda tem o poder criativo na sua mente. E ela usa esse poder para o mal. Infelizmente, tudo vai acontecer na sua vida conforme suas crenças, aquilo que você acredita. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristeza, os quais lhe amarraram e extinguem a luz da sua visão interior que provém do poder criativo. Foi o que eu falei, né? Assim ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo, que lhe permitem avançar e ter êxito. O objetivo da maioria das pessoas na Terra, de fato, quanto mais madura e acostumada a esses caminhos, mais aprisionadas por suas correntes e amarras elas se tornam, dentro do domínio dos impulsos, gêmeos de ligação e rejeição. Então, gente, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós nascemos com a luz divina, nós nascemos com o poder divino em nós. Nós somos deusinhos, filhos, né, do Deus maior. Então, nós somos filhos de Deus, deusinhos é. Então, nós somos deusinhos com aquela luz maravilhosa. Mas aí a gente começa a crescer, começa a ter contato com o mundo, começa a desacreditar, né, de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Outras acreditam em coisas que não deveriam, né? Gostam de fazer coisas erradas. Toda religião é bem-vinda, não é? Eu não tô aqui para falar mal da religião de ninguém. Não é esse o meu intuito, mas existem pessoas que eu não sei, não é religião, né? Quando você se envolve com crenças que te trazem prejuízos e fazem mal a você e aos outros, isso não é uma religião, né? Isso é uma crença, né? Negativa, sei lá como que é, uma seita, não sei como que pode ser chamado. Pessoas que gostam de fazer o mal para os outros, de ir em lugares que fazem mal. E vocês não pensam não, porque a gente está em 2025, que não existe, tá? Pessoas que ainda fazem bruxaria, feitiços e magias para que outras pessoas morram, percam o emprego, não consigam prosperar na vida. Tem gente ruim no mundo. É como Jesus fala aqui, muitas as pessoas se perdem conforme elas vão crescendo, elas acham que estão amadurecendo e começam a fazer escolhas erradas e se afastar da luz divina de Deus, né? Se afastar de Deus. E aquela chama, aquela luz divina, aquele brilho divino que ela nasceu com ele, acaba se apagando, se tornando o que? A pessoa se torna uma pessoa obscura. E sim, gente, eu vou falar para vocês que tem gente que quer ver o mal dos outros. Infelizmente, tem coisas que a gente não pode. Eu era muito inocente, sabe? Sempre acreditei em todo mundo para mim é bom, todo mundo para mim é legal e só me prejudiquei. Às vezes a gente se afasta muito das pessoas para se proteger de tanto que a gente já sofreu na vida, né? Porque o mal, ela tá onde a gente menos espera. E eu digo para vocês, nem sempre quem apunhala a gente é alguém que você não tem muito contato, muitas vezes é aquele que você mais ama.
que você protege, que você defende. Às vezes aquele ali, ele vai te apunhalar pelas costas. Então, infelizmente, nós ainda estamos vivendo num mundo em que evolução, pessoas preferiram não evoluir, elas acham que evoluir é continuar nessa vida de fazer o mal para os outros, né? Então, a luz divina dessas pessoas se apagaram dentro delas. A gente tem que pedir muito a Deus para que ilumine essas mentes, para que elas se voltem novamente, né, para Deus, que busquem a Deus, busquem a Jesus, busquem a sua espiritualidade de luz. Parem de fazer o mal para o próximo. Parem com isso, gente. Eu não estou falando para todo mundo, né? Pode ser que para alguém que esteja vendo esse vídeo, não deixa essa luz divina que Jesus fala aqui nas cartas de Cristo, que todo mundo nasce com essa luz, ela se apague dentro de você. E se você está sentindo que essa luz se apagou e que você só consegue ser feliz praticando o mal, vá se tratar. Se volte para Deus, se volte para Jesus, peça ajuda, porque Deus, Jesus, toda a espiritualidade de luz está aqui para te ajudar. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando o Apocalipse, gente. Quem não se transformar agora, eu sinto muito, vai sofrer muito. Então, eu vou continuar amanhã, tá? Os estudos. Então, eu entendi isso, que dessa forma eu entendi, eu não sei você. Então, Jesus, se você acha que eu tô errada, você deixa aí nos comentários, tá? Então, Jesus, ele ainda vai nos revelar quais são aqueles dois impulsos criativos, que eles se manifestaram no momento da criação, né? Que eu acredito que seja o ego, e o livre-arbítrio. Porque esses dois, o ego e o livre-arbítrio, eles interferem muito nas nossas escolhas e nas nossas vidas, né? E pode ser que a partir do ego e do livre-arbítrio, eu acredito que seja isso, quando nós não sabemos dominar o nosso ego e nós não temos poder de decisão correto, nós nos envolvemos com pessoas, situações, lugares, crenças, que ao invés de fazer com que a gente cresça, a gente diminua na vida. A gente não cresce, a gente estagna, a gente cai, porque a gente acaba indo pelo caminho errado. Não pelo caminho da luz, mas pelo caminho das sombras. Então, a gente tem que estar sempre muito atento a isso. Se você acha que você está vivendo um momento que você está imerso nas sombras, se você está vendo esse vídeo é porque você já está procurando a luz. Então, se volte para Deus, né? Procure ajuda. Procure uma terapeuta holística, eu sou terapeuta, se você precisar, é só deixar uma mensagem que eu entro em contato. Procure um psicanalista, um psicólogo, mas procure Deus, principalmente, procure a Deus, procure a Jesus, procure a espiritualidade de luz, que seja um centro kardecista de Umbanda, uma igreja, um pastor, um padre. Procure ajuda, saia das sombras. Ainda dá tempo de você se salvar. A palavra certa é essa, se salvar. Tá certo, gente? Aí amanhã a gente continua os estudos das cartas de Cristo. Muito bonito isso, né? E aqui, então, só para finalizar, Jesus deixou claro, que Deus deixou claro a ele também, que o que transforma a nossa vida, que molda a nossa vida, são as nossas crenças. E as nossas crenças estão na nossa mente. Então, você veja bem, a nossa mente, ela é a base de tudo. Nossas emoções, nossos sentimentos e nossa mente. Esse trio vai criar a nossa realidade, que são as nossas crenças, né? Que se manifestam na nossa vida. Então, no que você está se apegando, no que você acredita? Pense nisso, tá? Amanhã eu volto para a gente continuar os estudos das cartas. Espero que eu esteja melhor. Hoje, com essa gripe, tá um pouquinho difícil de fazer o vídeo, mas vamos lá. Gente, então, eu agradeço você que ficou até aqui, que assistiu até o final desse vídeo.
Eu peço você que, se você chegou agora e não é inscrito, ou se você assiste os vídeos e não é inscrito, curte, comenta e compartilha, se inscreve no canal para o canal crescer. Vamos fazer com que o canal cresça para ajudar mais pessoas pelo mundo, tá certo? Eu conto com a sua ajuda. Aguardo você no próximo vídeo. Amanhã à tarde eu estou de volta. Tudo bem? E vamos entender tudo que Jesus ele quer nos ensinar através das cartas de Cristo, para que a gente possa ter uma vida ainda mais plena, realizada e feliz. Tá certo, gente? Muito obrigada, então. Fiquem com Deus. E namastê.